Plano de leitura bíblica, dia 11 de agosto. 1 Crônicas 17 a 19. 1 Crônicas, capítulo 17. Profecia de Natã. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu: Faze o que o teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai e dize a Davi, meu servo: Eis o que diz o Senhor: Não és tu que me construirás a casa em que habitarei? Nunca habitarei numa casa desde o dia em que fiz sair de Israel do Egito até hoje, mas tenho estado de tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo em que viajei com todo Israel, jamais propus esta questão a algum dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apacentar meu povo. Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora dirás ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tirei dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas para seres chefes de meu povo, Israel. Em toda parte por onde fostes, estive contigo. Exterminei diante de ti teus inimigos e dei-te o nome igual a um dos grandes da terra. Dei um lugar para meu povo de Israel e o fixei. Ele está estabelecido e não será mais inquietado, e os iníquos não mais o oprimirão como outrora. Como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa, quando teus dias se acabarem e tiverem ido juntar-te a teus pais. Levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei teu reino. É ele que me construirá uma casa e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Então Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? É que minha casa para que me façais chegar ao que sou? E é ainda pouco aos vossos olhos, ó Deus, falastes da casa do vosso servo para os tempos longínquos, e olhastes para mim como um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poderia te dizer Davi sobre a honra que fazeis ao vosso servo? Vós conheceis o vosso servo. Senhor, é por causa de vosso servo e segundo o impulso de vosso coração que executastes todas estas grandes coisas, para que se saiba como és grande. Senhor, ninguém é semelhante a vós, conforme tudo o que ouvimos dizer. Não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, o qual Deus veio redimir para dele fazer seu povo, para vos fazer célebre por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante de vosso povo, que redimistes do Egito? De Israel fizestes vosso povo para sempre, e vós, Senhor, tornaste-vos seu Deus? E agora, Senhor, possa a vossa palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente? Fazei como o dissestes, que ela subsista, então vosso nome será eternamente exaltado. Dirão: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é um Deus para Israel, e que seja sólida diante de vós a casa do vosso servo Davi, porque fostes vós mesmo, ó meu Deus, que revelastes a vosso servo que lhe constituiríeis uma casa. Eis porque vosso servo ousa dirigir-vos esta prece. Agora, Senhor, vós sois Deus, e dissestes a vosso servo essa palavra agradável. Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós.
porque o abençoai, Senhor, é para sempre bendito. Guerras de Davi. Depois disso, 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Arrebatou de suas mãos Gate e suas cidades anexas. Em seguida, derrotou os moabitas, que se tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. Davi venceu em seguida Hadadezer, rei de Soba, em Emate, quando estavam a caminho para estabelecer seu domínio sobre as margens do Eufrates. Davi tomou-lhe 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, cortou os jarretes de todos os cavalos de tiro e deles conservou somente 100. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Soba. Davi matou 22.000 deles. A seguir estabeleceu guarnições na Síria de Damasco. Os sírios tornaram-se seus vassalos e lhes pagaram tributo. Assim o Senhor lhe dava as vitórias em todas as campanhas. Davi apoderou-se dos escudos de ouro, com os quais se cobriam os servos de Hadadezer, e os transportou para Jerusalém, em Tebate e em Cum, cidades de Hadadezer. Tomou ainda Davi grande quantidade de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha desfeito todo o exército de Hadadezer, rei de Soba, enviou-lhe a Adorã, seu filho, para saudá-lo e felicitá-lo por ter atacado Hadadezer e por tê-lo vencido, porque Tou estava em contínua guerra com Hadadezer. Enviou-lhe também toda espécie de vasos de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata que tinha tomado de todas as nações pagãs em Edom, em Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e de Amaleque. Abisai, filho de Sárvia, derrotou os idumeus no vale de Sal, eram 18.000. Colocou guarnições em Edom, e todo Edom ficou sujeito a Davi. O Senhor dava a vitória a Davi aonde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ahilude, era arquivista. Sadoc, filho de Actobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susa era secretário. Banaías, filho de Joiada, era chefe dos Cereteus e dos Feleteus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. 1 Crônicas, capítulo 19. Guerra contra os Amonitas e os Sírios. Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: Quero mostrar-me amável a Anom, filho de Naás, porque seu pai foi gentil comigo. E Davi enviou-lhe por meio de mensageiros suas condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, juntos de Anom, para o consolarem, os chefes dos Amonitas disseram: Pensas que é para honrar teu pai que Davi enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar-lhes a ruína que seus servos vieram à tua casa? Anom então prendeu os servos de Davi, raspou-lhe os cabelos e a barba, e cortou-lhe as vestes à meia altura, até o alto das coxas. Em seguida despediu-os. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam muito envergonhados. O rei mandou-lhes dizer: Ficai em Jericó, esperando que vossa barba cresça, e depois podeis voltar. Viram os amonitas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então Anom e os filhos de Amon enviaram 1.000 talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Madaba, enquanto os amonitas, deixando suas cidades, se reuniram e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra eles Joabe com todo o exército de homens valentes.
Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo, vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda. Escolheu dentre o escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Confiou o resto do povo sobre o comando de seu irmão Abisai para frente aos amonitas, e disse: Se os sírios fossem mais fortes que eu, virás em meu socorro? Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei? Sê forte. Todos nós juntos queremos ser corajosos, por amor ao nosso povo e às cidades de nosso Deus. Faça o Senhor o que lhe parecer melhor. Joabe, pois, avançou com o exército que acompanhava ao encontro dos sírios para travar o combate, e esses fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram eles também diante de Abisai, irmão de Joabe, e terminaram a entrar na cidade. E Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los, e colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o combate contra ele, mas fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 soldados de infantaria. Matou também Sofaque, comandante do exército, e os súditos de Hadadezer. Vendo-se vencidos por Israel, fizeram as pazes com Davi e sujeitaram-se a ele. E os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas.